Então, vamos começar daquele jeitinho? Vamos lá. Vamos conversar um pouquinho por aqui. Trouxe Leonardo Sakamoto, colunista do UOL, jornalista extremamente gabaritado para falar sobre o assunto. E ele diz assim: ficou mais barato dar golpe de Estado graças ao Congresso. Aí ele fala: com uma votação folgada no Senado Federal ontem, o Congresso Nacional aprovou o PL da dosimetria, que, sob a justificativa de beneficiar os peixes pequenos, do 8 de janeiro de 2023, reduz o tempo de chilindró dos líderes do ataque contra a democracia, os golpistinhas, que foram de bucha de canhão descartável no violento ataque à sede dos três poderes, serviram novamente às necessidades dos golpistões. Com isso, o tempo de cadeia de Jair Bolsonaro e generais estrelados deve cair. Então, aqui sobra sobre o STF, uma vez que os senadores fizeram uma mudança no texto que deveria levar a questão de volta para a Câmara, isso se a barafunda de ontem não contou nos bastidores com o acordão, com o Supremo, com tudo. E pegou mal o acerto feito pelo líder do governo, Jacques Wagner, avaliando que o texto seria aprovado mais cedo ou mais tarde, pediu que ele fosse analisado ontem. Com isso, o Senado também votou o projeto que corta em cerca de 10% os benefícios fiscais concedidos a empresas e aumenta a taxação sobre fintechs, juros sobre capital próprio e bets. Assim, o governo não terá que cortar mais de 20 bilhões do orçamento, o que irritou Renan Calheiros. Eu nunca vi uma questão como essa, alguém do governo fazer um acordo e dar um peru de Natal a golpistas. Ele defendia que a discussão sobre o PL da dosimetria deveria ficar para o ano que vem. Então, aqui eu gostei muito desse trecho aqui do Sakamoto. Chamar as coisas pelo nome real ajuda a compreender como elas são inseridas no roteiro dessa grande pornochanchada chamada Brasil. Adoro, sempre usei esse termo com as minhas amigas. A partir do momento em que são condenados por organização criminosa armada e por tentar roubar a democracia, os réus podem ser chamados de criminosos com respaldo judicial. Em suma, de bandidos. E bandido de maior periculosidade do que o sujeito que rouba um pacote de carne no mercado para matar a fome da família, depois é espancado pelos seguranças, preso pela polícia e condenado pela justiça, quando não é morto. Sob qualquer ótica que não seja míope, abolir o Estado democrático de direito é algo com consequências muito mais graves, só que o ladrão de carne vai ser sempre bandido, e o que rouba a democracia não aceita nada menos que ser chamado de doutor pela Polícia Federal que efetua a prisão. Considerando uma sociedade hipócrita, que não raro trata seu negador bilionário, faz sentido. Então, aqui esse finalzinho aqui, que a gente acaba também falando muito sobre isso. A massa presa do 8 de janeiro de 2023 tem que acertar as contas com a justiça pelos seus atos, mas foi usada naquele momento e está sendo usada agora novamente. Se Bolsonaro tivesse que escolher entre sua anistia e as centenas de seguidores, daria uma banana para essa massa e ainda construiria a narrativa de que ele é quem faz esse sacrifício em nome do país. Bom, o que a gente pode falar, né, sobre o que aconteceu ontem, sobre esse texto aqui bastante realista, né, do Sakamoto. Thelma, muito obrigada, minha querida, muito obrigada. Já já eu vou colocar na nossa conta aqui. O que acontece, gente? Ontem nós estávamos todos extremamente acalorados. Foi muito difícil, né? Em que pese nós já tenhamos falado sobre as possibilidades jurídicas de ADIM, ADPF e também sobre a possível sanção do presidente Lula, que isso, como foi ontem, ele não havia feito comunicado à imprensa, então nós ainda não sabíamos direito o que ia acontecer, estávamos ao vivo e tudo mais. Eu, inclusive, ontem eu fiquei bastante chateada, gente. Eu saí bastante chateada da live ontem. Eu coloquei alguns vídeos aqui para dar risada, mas eu conversei com a nossa poderosa Xandona um pouquinho. Beijo para você, Xanda. E foi difícil engolir. Mas hoje, acompanhando alguns editoriais, inclusive editoriais do DCM, inclusive editoriais do Reinaldo Azevedo, eu coloquei um pouco a cabeça no lugar, entendendo
o pragmatismo do Jacques Wagner. E aqui eu não vou fazer juízo dele. Ele é do PT, ele é do PV, ele é da PQP. Não estamos fazendo esse juízo de valor aqui. Mas, o que acontece? Do jeito que a coisa ficou, parecia que realmente o acordo que aconteceu tinha sido algo que, nossa, o Alexandre de Moraes sentou numa noite escura com o Lula, com o Alcolumbre, com o Hugo Mota e fizeram um negócio acontecer. Do jeito que o Jacques Wagner falou ontem, ficou parecendo isso. E também algumas mídias progressistas, como eu falei, CL, estava falando um pouco sobre essa questão, mas relativa às emendas parlamentares, que é um jornalista do Globo, inclusive, fez aquela filmagem. Então, vamos lá, vamos amarrar tudo para a gente conseguir entender, porque foi muita coisa que aconteceu ao mesmo tempo. Então, vamos separar o joio do trigo, que eu acho importante nesse momento, principalmente que nós estamos aí numa pré-eleição já. O que aconteceu com relação àquele suposto acordo que teria acontecido por conta das emendas parlamentares, isso a gente ainda não sabe, tá? Isso é algo que a gente não sabe ainda. O que se sabe é que o Dino está investigando essas emendas e que vai sobrar para muita gente, que já tem Polícia Federal batendo em busca e apreensão para saber o que é que está rolando. Mas a grande pegada é com relação a ontem. Eles queriam realmente obter um fôlego no orçamento que precisa ser aprovado para o ano que vem. Então, eles já estavam em cima da aprovação da taxação das BBBs, das bets, bilionários e bancos, que não aconteceu. Vocês lembram dessa votação? Coitadinhos, né, dos bilionários e das bets, eles são pessoas tão maravilhosas, tão do bem. Banco também, banco é uma mãe para gente. Mas ontem eles conseguiram colocar mais uma taxação e reduzir alguns benefícios fiscais. Então, isso traria de volta 20 bilhões para o nosso orçamento. Então, isso para essa virada da LDO, da lei orçamentária, essa virada de ano, principalmente que nós estamos falando de um ano pré-eleitoral, e que ano que vem será o ano eleitoral efetivamente, é uma medida de extremo pragmatismo. Então, o que aconteceu? O Jacques Wagner sabia que isso ia ser colocado em votação, de qualquer maneira, que a PL da dosimetria ia ser colocada em votação ou ontem ou no começo do ano, e eles queriam justamente que essa taxação fosse colocada em votação com urgência por conta do orçamento. Então, houve esse acordo. Mas do jeito que o Jacques Wagner colocou, parecia que, assim, ficou realmente, ele colocou a coisa de um jeito ali, que parecia que ele estava fazendo um acerto com o PCC, e não que ele estava fazendo um acerto entre os dele, e claro que sem conversa com a Gleisi Hoffmann, até com o presidente do PT, o Edinho, ou até com o presidente Lula. Então, assim, ele tomou ali uma medida na hora, aquele negócio. Então, já que vai ser de qualquer jeito, vamos usar isso para benefício de uma pauta do governo. E eu tô falando isso para vocês porque tem que ter uma troca. Então, para que eles iam colocar isso para votação ontem, se não tivesse uma troca com o governo? Entendeu? Agora, tem uma coisa que isso, claro, tem que ser levado em consideração. Se fosse uma emenda de mérito e não uma emenda de redação, que eu comentei isso aqui ontem também, esse texto teria voltado para a Câmara com as modificações. Então, eles colocaram a votação como uma emenda de redação. Já era sabido que o Lula iria vetar, mas, mesmo assim, foi uma manobra arriscada, como o Jacques Wagner falou, com aquele jeito dele lá, né? Aquele jeito que os patos nascem com o dedo colado para nos aliança. Foi muito complicado do jeito que ele fez. Foi muito complicado. Lucas, eu concordo com você.
O jeito foi um pouco tiozão do churrasco, né, acho que ele poderia ter, tomado um pouco mais de cuidado do jeito que ele falou, e isso deu munição. A fala do Renan, o Renan foi muito bem na fala dele, eu vou até colocar um trecho aqui de novo hoje, mas, eu queria trazer essa reflexão, porque eu fiquei nessa ontem, eu falei: "Cara, por que que o Jacques Wagner ele ia jogar contra o partido dele, contra a história dele?", tipo, não fazia sentido. E aí depois eu fui entender o que realmente aconteceu. E eu falei para vocês dessa votação que estava para acontecer, tanto que terminou a votação da PL da dosimetria, já votou a taxação. Então, assim, acho que ele mandou mal, o jeito que ele falou como se, nossa, fosse o novo mensalão, assim. Do jeito que ele falou, foi isso que deu a entender, tá? Mas a gente também precisa colocar, a poeira precisa baixar. Tem muita coisa acontecendo. E os ânimos estão muito acalorados. Então a gente precisa. A gente precisa entender as coisas com mais racionalidade. Ontem foi tudo muito difícil, porque a gente ouviu na hora, aí a gente já misturou com o negócio do acordo que tinha falado na semana passada o ICL, aí veio o Alessandro Vieira falar que teve acordo mesmo, não sei o quê, só que a gente não pode esquecer que o Alessandro Vieira, ele não joga junto com a gente. Por mais que ele tenha um excelente desempenho na CPI do crime organizado, ele não joga junto. Ele é do MDB. Ele não joga junto. Então, temos que tomar um certo cuidado com essa relação. Porque a todo momento nós temos que também alinhavar as coisas, tá? É difícil para mim fazer isso. Eu também sou muito acalorada quando acontece uma questão política assim, e as pessoas que foram para as ruas no domingo e tudo mais. É muito difícil ver o que aconteceu ontem. Mas eu não estou falando que está certo, era o que eles queriam, a gente sabe o tempo todo que a PL da dosimetria, que a anistia é uma questão do centro e da direita e da extrema-direita, a gente já sabe disso, mas a gente precisa baixar essa poeira, porque, como eu disse, hoje o presidente Lula tranquilizou a muitos de nós dizendo que ele vai vetar, e que já era esperado, e a gente sabe o quanto o PT, né? O PT foi fundado e os seus fundadores passaram pela ditadura, então eles são realmente. Muitos participaram da Constituinte, os fundadores do PT participaram, mas a história do progressismo no Brasil é uma história que é marcada, e aqueles que fizeram parte conseguem entender, claro, salvo uns churume que tem por aí, eles sabem muito bem o valor dessa democracia. Então, eu quero realmente, nesse momento, tentar colocar atenção naquilo que merece atenção, que é investigação do Sérgio Moro, que é as questões das emendas parlamentares, a questão do Banco Master, refinaria de Manguinhos, que é o caso Refit, Operação Carbono Oculto. A gente tem que colocar atenção naquilo que merece atenção no nosso país. E eu falo isso, e eu tô falando isso para vocês de algo que assim, ó, eu pensei nesse editorial aqui 5 minutos antes de entrar. Porque eu realmente eu fiquei muito abalada ontem. Eu falei, cara, não é possível, mas a gente precisa entender as coisas de uma forma pragmática, porque o jogo político não é como a gente quer. E a gente sabe que nem todo mundo que está lá também é quem a gente quer que esteja lá. Então, existe uma articulação a ser feita. É como eu disse, eu acho que o Jacques Wagner, ele falou as coisas de um jeito. Parece aquele cara que é o pegador da balada, mas eu peguei mesmo, eu fiz mesmo. Não sei.
ele ficou muito o hétero top, o tiozão do churrasco, o tio que vai falar do pavê agora no Natal. Ficou um pouco assim a fala do Jacques. E eu não estou defendendo ele, até porque eu não tenho mais apreço por ele por conta de algumas falas que ele fez há não muito tempo atrás. Mas eu acho que a gente precisa ter a cabeça fria, porque existem muitas coisas que nós temos que olhar nesse momento e que isso não pode ser uma cortina de fumaça para que joguem contra a base governista. Então, esse eu acho que é o cuidado que nós temos que ter nesse momento, numa situação em que Lula conseguiu a derrubada da Lei Magnitsky, a redução do tarifaço, a isenção do IR, e que a gente conseguiu colocar na cadeia um ex-presidente e militares depois de um golpe que nós sofremos em 2016 e outros golpes, tanto nos tempos de Getúlio Vargas, como o golpe de 1964. Então, a gente precisa trazer a nossa história de volta. A gente precisa pegar aquilo de bom que está acontecendo para poder virar esse ano aqui com a cabeça erguida e com força, porque o bicho vai pegar. E o bicho já tá pegando. Então, é assim, cara, ou a gente sobe em cima da árvore, segura no galho e fala, não, árvore, ó, eu tô aqui porque eu quero me salvar, ou senão já se joga em cima da onça mesmo e deixa comer os braços, as pernas e vai embora. Então, a gente tem que tomar muito cuidado nesse momento. O Alessandro Vieira, ele é falacioso. Eu vou colocar a fala dele aqui no Globo News. Mas é isso que eu queria trazer para vocês, para a gente segurar no que a gente tem, que a gente tem muita coisa. A gente não pode esquecer do que a gente tem. Porque senão a gente perde tudo. E não pode. Entendeu? Senão é aquela história, a gente aposta tudo. E foi tudo muito caro, muito difícil. Punir esses golpistas, levar eles pro STF, colocar no banco dos réus, e toda a situação que acontece em torno do nome Bolsonaro, toda a sabotagem. E olha hoje cassação do Ramagem e do Eduardo Bolsonaro, entendeu? Então, vamos olhar para frente. Vamos olhar para frente, esperar o presidente Lula vetar essa PL da dosimetria e vamos tocar o nosso barco, porque tem muita coisa para acontecer ainda. E a gente precisa confiar no trabalho que a base governista está fazendo. E é isso. E esses egos, essas loucuras, esses devaneios, que sejam mais um dia de Congresso. É difícil. Eu sei, gente, eu sei, é difícil. Mas vamos lá. Vamos tentar aqui, ó. Não, vamos lá, Lucas. Vamos lá. A gente precisa se pegar nas coisas boas que aconteceram esse ano. Foram muitas vitórias. E a gente precisa, porque senão eles vão jogar essa cortina de fumaça em cima da esquerda para desestabilizar as pesquisas que o Lula está na frente. Eles sabem que eles vão perder a eleição. E a gente não pode entregar os trunfos na mão deles. Não pode. A gente não pode entrar na onda. Jacques Wagner mandou mal, provavelmente ele não vai mais ser líder do Senado, ao que tudo indica, né, o líder do PT no Senado, mas vamos deixar com que as questões administrativas sejam resolvidas de forma administrativa e que a gente cuide do nosso. É difícil, a gente vai ver bastante coisa aqui, mas vamos seguir em frente. Tem muita coisa acontecendo. Vamos falar da cassação do Ramagem. É isso. O Zambarda falou, temos que esperançar. Eu acho que a gente precisa olhar para frente. Eu falei para vocês, ontem eu saí daqui mal mesmo. Mas eu falei, não é a primeira vez que isso acontece. Tem que ter uma solução para essa loucura. E a gente tem que confiar não só no presidente Lula, mas também na nossa Constituição e no STF. E é isso, vamos deixar na mão deles, que se eles colocaram o Bolsonaro e os milico na cadeia, eles vão resolver isso aí. Entendeu? Não, eu acho isso também, Lucas. Eu acho que isso é um teste, por isso que a gente não pode cair. Entendeu?
Por isso que a gente não pode, gente, vamos lá. A gente sabe que o outro lado está fazendo de tudo para desestabilizar. E nós temos que confiar nessa história aqui que foi feita, nesse governo, nesse Lula 3, tudo que eles estão colocando em pauta, a importância disso. Ontem foi falado, porque a gastação do governo, porque se o governo tivesse me ouvido. Gente, agora precisa resolver o problema. Se gastou, se não gastou, vou colocar aqui o Haddad falando de como foi, como eles pegaram as contas do governo quando o Bolsonaro saiu. Mas a gente precisa entender que as coisas elas têm uma trajetória e que às vezes não dá para agradar a todos. Eles precisaram ontem tomar uma medida em troca de um projeto que é importante para a base do governo. O orçamento é extremamente importante nesse momento aqui. A PL ela é importante, mas o Lula vai segurar. Eu também acho, Giovanni. Eu acho que ele tem que tomar cuidado com o que ele fala. Entendeu? Eu acho que ele tem que tomar cuidado com o que ele fala. Ah, velhão, tal. Não dá, gente, para ser político igual o tiozão do pavê. Não dá. Entendeu? Desculpa, não dá. Não tem a mínima condição. Mas é isso. Vou, que senão eu não vou parar de falar hoje. Vocês vão dar na minha cara, vocês vão embora. Falar, não para de falar, Nigéria. Agora, gente, vamos lá. Faltam R$98, mais 2 membresias. Vamos lá. Vamos lá. Fé no pai. Vamos seguir a locomotiva, porque a gente tem muita luta aí. A gente tem muita luta e a gente vai fazer essa luta junto aqui. Esse ano, ano que vem, a gente vai estar junto, tá? A gente vai estar junto aqui, vamos conversar, vamos refletir e vamos unir as nossas forças. Olha, a nossa meta de R$98, mais 2 membresias, mandem superchats ou pix para folhademocrata@gmail.com. Gente, vamos lá, não deixa pro final. Já chega, deixa 2 conto. Todo mundo que tá aqui, tiver aqui nesse momento, der R$2, a gente bate a meta. R$2, gente. R$2 é aquela bala garoto de hortelã que tem gosto de pasta de dente, que a gente pega no bar no troco do pão. Então, bora lá. O Lucas falando, o problema nem é fazer as maracutaia, o problema é tratar como se a gente não tivesse entendendo o que está acontecendo. Concordo plenamente com você, Lucas. Eu concordo plenamente com você. Mas a gente precisa entender que no Congresso Nacional, infelizmente, eles são tudo menos representante do povo. Fala galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês. Vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!